Boa noite, meus amigos botafoguenses. Guto aqui, botafoguense roxo, passando para falar um pouquinho sobre o jogo ontem pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Grêmio. Jogo na Arena do Grêmio, que foi 5-3 para o Grêmio. E aí a gente vai bater um papinho aqui rapidamente para falar um pouquinho sobre o que eu achei do jogo, minhas visões do ponto de vista de movimentação, parte tática. Reencontro, né? Reencontro de Luiz Castro com o Botafogo. Nunca gostei muito, mas sempre teve respeito pela forma como engrandeceu o Botafogo, mas não é o treinador dos meus favoritos. E o Botafogo vinha de uma goleada, né? Botafogo 4, Cruzeiro 0, uma atuação maravilhosa do Botafogo. E o Grêmio vindo de derrota, né? Vinha de uma derrota que estava colocando pressão sobre o Luiz Castro, seu trabalho, né? E a gente teve um placar basicamente de basquete, né? Um jogo com muitos gols, com muita exposição, retrato, né? De um início de temporada que cobra muito, né? Dos times que não conseguem manter a mesma padrão de jogo durante os 90 minutos. Normal, né? O Brasil é isso, início de temporada. Então a gente tem um início muito promissor, porque o Botafogo leva alguns sustos ali no começo do jogo, mas logo depois o Botafogo começa a ser a eficiência que tinha, o Grêmio tentando apertar a saída de bola do Botafogo. Nos primeiros lances do jogo, o Grêmio obtém sucesso, né, em fazer isso. Mas depois Danilo e Alan começam a dominar o meio campo e essa transição começa a acontecer da defesa para o ataque. O Botafogo começa a ficar perigoso, até que o Grêmio, ao tentar continuar apertando a saída de bola do Botafogo, o Barbosa observa a infiltração do Arthur Cabral, que atacou o espaço vazio. Arthur Cabral me parece que veio para jogar esse ano, então mais leve, mais magro, atacando espaço vazio, se movimentando, iniciou a fazer pivô, então criou expectativas de que a gente possa ter um centroavante muito útil aí no começo do campeonato. Então ele faz um lançamento longo nas costas da defesa do Grêmio, que estava com a linha adiantada, fazendo 1-0 para o Botafogo. E o Botafogo conseguindo tocar a bola, o Montoro sendo muito criativo, Danilo basicamente fazendo essa transição, o Alan também muito bem, Telles pelo lado esquerdo começa o jogo sem complicar, assim como o Vitinho do lado de cá. E um Botafogo que tinha o Santos, que também ajudava muito a trabalhar a bola. Foi quando o pecado chamado John Texon no Botafogo começa a acontecer. O Botafogo está escalado com duas pessoas fora de posição na sua defesa. Defesa essa que se utiliza de 3 zagueiros. Então, a gente tem Newton, né, que está jogando como líbero do que vira cabeça de área. E a gente tem Matheus Ponte, que é um lateral jogando como zagueiro pelo lado direito. Totalmente perdidos. Então a gente teve um apocalipse na nossa defesa, tá? É um apocalipse anunciado. Então o Botafogo tinha controle do jogo até o Matheus Ponte tentar cortar uma bola dentro da área, chutar a bola na própria mão e nem precisou dar o pênalti, porque a bola sobra para o Carlos Vinícius, que está fazendo um início de temporada maravilhoso, e ele finaliza para gol, empatando o jogo. Quando a gente pensou que o jogo ia caminhar para o empate no primeiro tempo, a genialidade dos dois destaques do Botafogo esse ano, que são Montoro e Danilo, aparece. Uma troca de passe linda, o Montoro acha um passe espetacular. Garoto esse que tem potencial para ser craque. Nós, botafoguenses, não podemos ver as coisas como temos um craque ou temos um jogador que não vai render nada, porque não é assim que funciona o futebol com garotos. Ele é um garoto que está em amadurecimento, ele vai ter oscilações durante a competição, mas ele tem talento para se tornar um craque, pela forma como ele enxerga o jogo, pela forma como ele se movimenta em 3/4 de campo, pela facilidade dele, mesmo franzino, segurar a bola, girar em cima dela, pela troca de passe que ele é capaz de fazer no time do Botafogo. Então, são duas peças fundamentais para o Botafogo hoje, tanto o Danilo quanto o Montoro, né? E aí a gente consegue o segundo gol, uma cavadinha do Montoro, o Danilo fazendo uma área espetacular. Início de ano do Danilo início de ano que, se ele permanecer, ele vai para a Copa do Mundo, e duvido muito que ele fique no Botafogo passar da Copa do Mundo com as atuações que ele está tendo. E aí o Botafogo vai para o intervalo, a gente fala o jogo sob controle, apesar da falha individual, ainda não era um caos total. Quando descem os 4 cavaleiros do Apocalipse de vez, que é o começo do segundo tempo, que é quando o Botafogo toma bolas no espaço que existia, que o Luiz Castro inteligentemente observou, que era entre o terceiro zagueiro e o ala dele. Então entrou o Arezzo pelo lado esquerdo, ele começou a simplesmente passar por cima
da defesa do Botafogo. E numa falha individual do Vitinho, que tenta sair jogando entrega no pé do Arezzo, ele vai para a linha de fundo, cruza a bola e o Carlos Vinícius empata o jogo novamente de cabeça. Nesse momento é caos total, as atuações foram horrorosas de todos os 5 homens que faziam a linha defensiva na fase defensiva do Botafogo. Então você teve o Barbosa pela esquerda muito mal, porque é um jogador muito bom, um zagueiro muito bom, que eu acho que vai ajudar muito o Botafogo, mas no mano a mano pesado, tendo que correr atrás de atacante e exposto, fica difícil. Nessa altura do campeonato, o Alan, que também é outro que faz um excelente início de campeonato, estava exausto, não conseguia mais dar defesa e proteção à zaga. O Alexandre Barbosa exposto, então ele não conseguia marcar, tomou amarelo no primeiro tempo, então teve que jogar para não ser expulso. O Nilton, eu não sei porque ele joga no Botafogo até hoje, porque ele teria que fazer o líbero e quando o Botafogo tem a bola, sair para virar um volante. Ele não faz uma coisa nem faz a outra. Ele não se posiciona bem atrás, nem se posiciona bem na frente. Então, ele é basicamente um cara que entra e sai do jogo e você não percebe nele. E o Matheus Ponte totalmente perdido ontem na defesa pelo lado direito. Não sabia onde se posicionar, não sabia para onde ir, não sabia quem marcar, e o resultado é uma atuação horrorosa dos 5 linhas. Quando dá 8 minutos de jogo, o Arezzo, mais uma vez pela esquerda, vai para a linha de fundo, cruza, e o Telles vai lá e carimba também uma atuação deplorável dele. Ele vai subir com o atacante do Grêmio que está nas costas dele, com os 2 braços como se estivesse fazendo um bloqueio de vôlei. Isso também é uma falha individual, na minha visão. Ele já estava exausto, não conseguia mais correr. E aí, nesse momento, para mim, faltou um pouquinho de leitura do treinador do Botafogo. O Botafogo não tem outras opções para a zaga. Só tinha o Basto, que já tinha jogado o jogo inteiro contra o Fluminense, está com controle de carga, tá? Mas nesse momento, cara, você tem que tentar alguma coisa. Não pode você simplesmente, tá, pegar 3 homens de defesa que estão indo muito mal em um jogo, assim como os 2 alas, são 5, e você não tentar consertar isso. Tem momentos do jogo que você precisa tirar o atleta de campo, improvise, faça alguma coisa, mas não deixe um jogador que não está conseguindo render no jogo. E aí a gente tem esse colapso defensivo, que é o quê? 3/4 de campo, o Grêmio começa a tocar, a receber a bola. O Botafogo tenta sair, o Alan e o Danilo já não conseguem mais ir voltar como conseguiu no primeiro tempo, por causa do cansaço físico envolvido, porque são 30 metros de campo para você percorrer. Então não foi possível eles manterem esse ritmo, está em começo de temporada, a carga de trabalho ainda não está no auge físico deles, então é de se compreender que eles têm uma queda de rendimento no segundo tempo do jogo. Isso aconteceu, a defesa que já está cheia de improvisações, vamos agradecer a John Textor por isso, né? Que não resolve o transfer para os zagueiros jogarem, fica exposta, e exposta essa defesa não consegue jogar. Então a gente teve um volume de jogo muito bom do meio para frente, mas do meio para trás foi um desastre completo e absoluto. E o treinador, que também não é o cara que vai nos levar ao paraíso, também não é treinador de terra arrasada. A gente vê um jeito de jogar, esse jeito de jogar me agrada, mas o Botafogo precisa de uma coisa chamada material humano. Então eu não vou culpar o treinador por ele não ter material humano. Mas ele precisa fazer a leitura do jogo, que eu vejo hoje uma deficiência da maior parte dos treinadores, de perceber que os 3 homens de defesa precisariam, ou até os alas, precisariam mudar aquilo ali. Ou vai para um 4-4-2 e bota um cara para poder vir aqui marcar mais forte como homem de meio campo, ou você poupou no meio campo. E ele deixou, e ao deixar ele ficou exposto e acabou perdendo o jogo para o Grêmio. Então assim, ele precisa rever isso. E a base do Botafogo precisa ser útil para alguma coisa, porque até aqui a base do Botafogo jogou a copinha, todo mundo elogiou, mas não usa os atletas. Então o que está acontecendo? Que a base do Botafogo aí no 3º, 4º ano de SAF, ninguém não consegue pegar um zagueiro para dar um bicão, um zagueiro para marcar duro e dar uma porrada. É preocupante porque a gente espera há anos surgir um jogador da base que possa entregar alguma coisa pra gente, né? O destaque positivo desse jogo, para mim, Danilo, cara, área a área, marcou, ajudou na transição da defesa para o ataque e fez 2 gols, né? Um infiltrando com um excelente passe do Montoro e o outro ele dando um voleio muito bonito também. E a criatividade do Montoro, né? Que ainda oscila muito, porque ele é um garoto de 18 anos, mas ele quando resolve ser mágico, ele enche os olhos de qualquer um que assiste ele jogando, né? E o destaque negativo foi o sistema defensivo, totalmente caótico, basicamente um apocalipse passou por ali. E você não ter a capacidade de renovar o fôlego dos 2 homens de meio campo, que são o Alan e Danilo. O Botafogo tem um sério problema na mão, que não é só trazer as peças para o time titular, que é um bom time, mas você precisa ter no elenco jogadores que sejam capazes de pelo menos não complicar o jogo
quando o Danilo e o Alan cansarem, como foi o caso ontem, tá? O próximo compromisso da gente aí vai ser contra o Vasco, né? A gente não sabe se conta com o Marçal, porque o Marçal vai ficar 3 semanas fora por causa da questão do joelho dele no jogo contra o Fluminense. Então, pode ser mais um desfalque de algum zagueiro que jogaria pra gente improvisado também. E a gente teve ontem o Santos saindo com problema no joelho também, que vai fazer exames nos próximos dias e a gente vai ver aí o que vai ser do que diz respeito a esses desfalques que começam a surgir no Botafogo. Então é isso. Um abraço a todos. Vamos esperar tempos melhores. Fogão neles, como diz muitos aí da torcida da Fúria Jovem, que eu sou um cara que converso muito com eles. Que o Transferban caia, que conforme John Texto, que não dá para acreditar mais uma vírgula do que diz, amanhã deve cair, duvido muito que aconteça. Estamos com expectativas de que o Botafogo pague o Transferban, registre os atletas e comece a ser um time competitivo de novo, porque do jeito que está, sem usar a base, não dá para ficar. Não dá para aguentar lateral jogando de zagueiro e meio campo que não existe jogando de zagueiro. Aí ele não existe nem na defesa, não existe nem no ataque. Então é isso, meus amigos botafoguenses. Vamos contra o Vasco com tudo. Vamos torcer aí pra gente conseguir botar o Vasco lá na zona do rebaixamento do meu amigo Gugu. Saudações alvinegras a todas e a gente convida vocês aí pro programa de amanhã, a partir das 8 horas da noite lá. Dá uma força pra gente no canal, participa. A gente quer aí convidar vários amigos que jogaram com a gente ou que conheceram a história de todos que fazem parte do grupo aí. E estão sempre convidados a dar palpites, conselhos de como a gente possa melhorar a transmissão para vocês, para que vocês possam participar ativamente. Um abraço!